Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre abordando argumentos da mais alta importância para a nossa fé católica apostólica romana. Como de costume, o argumento de hoje, na linha de continuidade de todos os outros programas por mim realizados, programas Eclésia, aborda sempre, o programa de hoje não vai ser diferente, um aspecto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja da sua missão, seja da sua pessoa, seja do seu ser, seja da sua origem eterna. O argumento de hoje, a gratidão de Cristo. Gratidão. Uma qualidade pouco abordada em Jesus Cristo. Jesus o grato. Você já parou para refletir sobre esse argumento? Gratidão. A bem da verdade, em nós não é uma grande virtude. Não é das mais importantes virtudes, como as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Nem das virtudes humanas, a prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza, a paciência, a compreensão, a humildade, que é a mãe de todas as virtudes. Não. Mas, na minha terra se diz que a ingratidão tira a afeição. Se existe um pecado que causa tristeza na convivência humana, é ingratidão. Não saber reconhecer, não saber agradecer a quem Deus colocou na sua vida e foi instrumento para ajudar você, para alegrar você, para resolver os seus problemas, para livrar você de situações constrangedoras, para descascar abacaxis, para, enfim, se colocar como blindagem para não permitir que você sofra. A gratidão não é uma grande virtude. Das virtudes de Nosso Senhor, essa não é das maiores, mas é uma virtude que, porque Jesus a manifestou, temos que abordar. Gratidão. Você sabia qual foi o primeiro ato de gratidão na Bíblia? Caim e Abel. Eles realizaram sacrifícios a Deus. A gratidão de Caim não foi acolhida por Deus, porque ele sentiu inveja do irmão. A gratidão de Abel, oferecendo o sacrifício, foi agradável a Deus, porque ele a manifestou com a mais absoluta pureza de coração. Poderíamos falar de muitos gestos de gratidão a Deus e também de gratidão às pessoas no Antigo Testamento. Eu só citei Caim e Abel, porque é o primeiro ato de gratidão, o sacrifício de louvor, a oblação a Deus como expressão do agradecimento por todos os favores que Deus tem realizado. Aliás, o Salmo 115 começa assim: que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Perceberam aqui? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Pois bem, deixemos o Antigo Testamento e entremos em cheio no Novo Testamento. E eu escolhi alguns textos, na verdade são 5 textos dos Evangelhos onde Nosso Senhor Jesus Cristo manifesta gratidão. Nós diríamos ação de graças. O que é ação de graças? Ação de agradecimento. E agradecimento, o quê? É um gesto de gratidão. Eu te dou graças, eu te agradeço. Com a palavra, o evangelista Lucas, capítulo 10, versículo 21, Jesus aqui exulta de alegria no Espírito Santo. Repare, uma gratidão que prorrompe de um coração feliz que se dirige a Deus. Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças,
porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Eu te dou graças. Agradecimento. Para nós, pecadores, não é a primeira atitude a ser manifestada diante de Deus, porque a primeira atitude a ser manifestada diante de Deus é o pedido de perdão. A missa começa não com agradecimento. A missa começa com um pedido de perdão. Senhor, tende piedade de nós. Agora, no glória da missa, que vem depois do ato penitencial, aí sim, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças. Pois bem, Jesus rende graças ao Pai. Eu te dou graças. É tão bonito você manifestar a Deus essa... Deus não precisa do nosso agradecimento. Nós é que precisamos agradecer a Deus. Ele não se sentiria mais Deus. Ele não sente necessidade de que nós digamos a Ele, muito obrigado, eu te agradeço, eu te rendo graças. Nós é que precisamos. Pulemos agora para o segundo texto. Jesus multiplicando os pães e os peixes. No capítulo 6 do Evangelho segundo João, o famoso episódio de Jesus alimentando 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Ele pega 5 pães e 2 peixes. E o que é que ele faz antes de multiplicá-los? João, capítulo 6, versículo 11. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas e, igualmente, dos peixes lhes deu quanto queriam. Rendeu graças. Aqui está o fundamento para que nós, cristãos, jamais tomemos qualquer alimento, sobretudo nas 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, sem agradecer a Deus. Eu te dou graças, Senhor, por este alimento que puseste na nossa mesa, fruto da terra e do trabalho desta família, que agora te apresentamos e para nós se vai tornar sustento no caminho para o céu. Essa é uma das muitas orações. Alguns agradecem recitando o Pai Nosso, onde tem o pão nosso de cada dia, também é uma oração de ação de graças. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Agora, vamos à ressuscitação de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Jesus, antes de dizer, Lázaro, vem para fora, faz uma oração. E, aliás, o texto diz, muitas pessoas estavam ali presenciando Nosso Senhor rezar e foram testemunhas oculares da ordem de Jesus, Lázaro vem para fora. Ele que havia morrido há 4 dias. João, capítulo 11, de 41 a 42. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse, Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Rendo-te graças, porque me ouviste. Vejam que Jesus aqui utiliza o verbo no pretérito perfeito. Rendo-te graça porque me ouviste, lá no passado. Mas Jesus não vai pedir nada, porque sabe que aquilo que ele vai determinar já foi atendido pelo Pai. E quando estamos falando de passado, é passado para que nós compreendamos, porque Jesus está no tempo, mas o ouviste de Jesus é, me ouviste desde toda a eternidade, porque Jesus é Deus com o Pai. O ouviste de Jesus remonta antes do tempo. O Pai ouve Jesus e Jesus ouve o Pai. O Pai atende, este é o meu Filho amado em quem eu deposito toda a minha afeição. Ouvi-o. Vejam, Jesus diz para nós, representados por Pedro, Tiago e João, ouvi-o. E aqui, o Pai ouve Jesus. Eu rendo-te graças porque me ouviste. Jesus, agradecendo ao Pai
por ter sido atendido. Oh, que sentimento! Oh, que expressão tão bonita da nossa relação com Deus. Viver agradecendo a Ele. Mateus capítulo 26, de 26 a 28. Aliás, a missa, o primeiro nome que a missa teve na Escritura, decorre desse texto. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças, rendeu graças e deu-lhe dizendo: bebei dele todos, pois isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. O nome mais antigo, porque ele saiu dos lábios de Jesus, a Santa Missa, o santo sacrifício da missa. O nome talvez, mais bonito. A missa tem vários nomes. Tem fração do pão, tem Eucaristia, que na verdade significa literalmente ação de graças, fração do pão, missa, que é um título bem posterior, ite missa est, ou seja, ide, a missão agora começa. Missio vem de missão, missa tem relação com missão. Pois bem, ação de graças. Está terminando o nosso primeiro bloco. Eu convido você, depois desse breve intervalo, a retomar esse argumento tão bonito, a gratidão de Cristo. Depois nós vamos tratar da nossa gratidão. Um grande abraço. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. E se você voltar, eu rendo graças a você por isso. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso encontro semanal Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento da gratidão de Cristo. No primeiro bloco, nós vimos 4 textos da Escritura, um do Evangelho segundo Lucas, Jesus agradecendo ao Pai. No Evangelho segundo João, antes de multiplicar os pães e os peixes, Jesus agradece ao Pai, rende graças sobre aquele alimento, agradece por aquele alimento. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus faz uma bonita oração diante do túmulo do seu grande amigo e rende graças ao Pai. E a instituição da Eucaristia, cujo primeiro nome, por causa das palavras, do evangelista Mateus, capítulo 26, rendeu graças. Eucaristia é o nome mais antigo do santo sacrifício da missa. Agora nós vamos continuar com uma coisa interessante e acho que você nunca ouviu essa pergunta. E se você ouviu, você é uma exceção. Existe alguma passagem dos evangelhos em que Jesus demonstra gratidão a uma pessoa humana? Até agora, nós já vimos Jesus agradecendo ao Pai. Mas Jesus agradecendo a alguém de carne e osso, um ser humano, você consegue se lembrar? Pois se você não consegue se lembrar e você não sabe, Lucas capítulo 7, de 2 a 6. Alguém muito abastado financeiramente construiu uma sinagoga do seu próprio bolso. E um dia alguém da família dessa pessoa caiu muito doente. E os apóstolos disseram: Jesus, vá lá. Ele nos ajudou. E Jesus, como prova de gratidão, vai à casa. Aliás, não chega nem aí à casa. Vocês já ouviram falar do episódio do filho, do servo do centurião? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada? Na versão de São Lucas, tem algo que não aparece nesse relato nos outros evangelhos. Lucas 7, de 2 a 6. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte.
tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente. 2 pontos. Preste atenção agora. Ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo que nos edificou uma sinagoga. Jesus, então, foi com eles. Senhor, ele merece. Faça esse favor, Senhor. Ele construiu uma sinagoga com o dinheiro dele. Gratidão. Que coisa bonita. Um ser humano, Jesus é verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. Verdadeiro homem. Tinha que ter, nos 4 evangelhos, uma cena em que Jesus demonstra gratidão a uma pessoa de carne e osso. Ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo que nos edificou uma sinagoga. Ajudou financeiramente a nação judaica. E Jesus, judeu, que rezou em tantas sinagogas, que rezou no templo, como judeu, como sinal de gratidão. Vai. A pedido dos apóstolos. Que coisa bonita. Jesus grato a um ser humano. Jesus grato a seres humanos. Agora, de Jesus para nós. O cristão deve sempre agradecer a Deus. Espelhados em Jesus, que agradeceu a Deus em 4 ocasiões, Lucas 10, João 6, João 11 e Mateus 26, agora vamos pedir a autoridade do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Dou graças a meu Deus. A carta aos Romanos começa com um ato de gratidão do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, 57. Aqui, esse texto é também eloquente. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela vitória. Gratidão pela dádiva. Gratidão pelo milagre. Gratidão pelos favores. Que virtude bonita, que decorre da virtude da religião. Primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, agradece a pessoa amada. Agora pulemos para Efésios capítulo 5, versículo 20. Se você está em pé, fique sentado para não cair de costas. Porque o motivo que leva o apóstolo a render graças a Deus vai deixar você assustado. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Render graças a Deus Pai por todas as coisas. Todas as coisas. As boas e as más. Render graças a Deus pela doença. Render graças a Deus pela morte. Como? O que é que o Senhor está dizendo, Dom José? Que nós devemos render graças a Deus pela morte? É o seguinte, quando nós rendemos graças a Deus por algo que não é dele, que não veio dele, que não é obra dele, nós devemos render graças por aquilo que ele permite que nós experimentemos. Vou ser mais claro. Jó, capítulo 1, versículo 21. Quando Jó recebe a notícia da morte dos seus filhos, qual é a frase dele? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te dou graças, ó Deus, não porque tu és o autor da morte, mas porque os teus desígnios, que para mim são insondáveis, são perfeitos. E os teus planos, que eu não compreendo, são planos de sabedoria. Eu te dou graças por isso. Porque no fato da morte, do qual tu não tens nada a ver com isso,
confio em ti, espero em ti. Não consigo perscrutar, apreender a razão, a causa, os efeitos desse ato, desse momento trágico, mas eu te agradeço. Porque tu tens desígnios de misericórdia. Ainda que eu não compreenda essa dor que estou experimentando, essa perda que me deixou arrasado, eu te agradeço. Não por isso, mas te agradeço porque tu és um Deus cuja sabedoria me ultrapassa, cuja perfeição eu não consigo abarcar, cuja infinita providência, mesmo permitindo que essa tragédia vai acontecer, está acontecendo ou já aconteceu, eu te agradeço. Não por tu seres o responsável por isto, mas porque tu tens a chave da história. Porque tu conduzes os acontecimentos e deste mal tu tirarás um bem, Romanos 8, 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Portanto, render graças sem cessar e por todas as coisas. Isso exige uma fé madura, viu? Isso não é para qualquer um não, viu? Render graças a Deus na aflição. A igreja, muito sabiamente, na celebração do matrimônio, diz: eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Render graças a Deus Pai, sem cessar e por todas as coisas. Perceberam a ousadia? Perceberam o desafio da Escritura Sagrada? O que ela pede de nós? Eu te dou graças por todas as coisas. Agora pulemos para Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Em todas as circunstâncias. Não se inquiete com nada. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me dás a paciência para suportar essa aflição, para experimentar essa tempestade. Te peço, te suplico, a fé para compreender, a força para não me deixar desanimar, para não me deixar levar ou derrotar, ser derrotado por esse momento difícil, delicado, complicado, perturbador, e te agradeço. Te agradeço porque tu me ouves. Não posso te agradecer pelo mal enquanto tal, porque de ti não pode vir o mal. Mas te agradeço como Deus que exige de mim, que me convida a crer, a confiar, a me entregar, a aguardar na viva expectativa da tua santa intervenção, do teu consolo, da tua consolação. É nesse sentido. Estamos a 42 segundos, 40 segundos. Convido você a não sair daí. Agradeço a você por ter permanecido conosco nesses 2 blocos e saiba que tem mais coisa impressionante a respeito do agradecimento. Vamos ver no terceiro bloco o agradecimento que é pecado. Quando agradecer a Deus é pecado, mas isso no terceiro bloco. Não saia daí. Renda graças a Deus por todas as coisas, as boas e as más. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia. Nosso compromisso semanal hoje se debruçando sobre o argumento da gratidão de Cristo. Jesus Cristo, o grato, ou se quisermos, Jesus Cristo, o agradecido. Eu quero, antes de retomarmos o assunto, agradecer agora a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. E se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós, você pode fazer a sua doação pelo Pix,
apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o Padre Eduardo, ela não é minha, ela é do Senhor Jesus. Continuando a nossa exposição, vimos no bloco anterior uma frase surpreendente do apóstolo Paulo, tanto em Efésios 5:20, rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai. Vejam, todas as coisas. Render graças por todas as coisas. E vimos que quando rendemos graças pelas coisas que não são boas, e são más, e não procedem de Deus, nós devemos agradecer a Ele que permite que tais coisas aconteçam. Nós devemos agradecer a Ele que nos dá força para enfrentarmos as dificuldades, que nos dá graças, que nos dá auxílio para contornarmos a situação, para enfrentarmos aquela tribulação, aquela perturbação. Nessa mesma linha, a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então, qual é a vontade de Deus nas circunstâncias boas? Que rendamos graças. Qual é a vontade de Deus para nós nas circunstâncias difíceis, sofridas, nas tragédias, nas dores, nas aflições, nas enfermidades e até diante da mais cruel das realidades, a morte? Em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Citei no bloco anterior a atitude de Jó quando recebeu a notícia da morte dos seus filhos. O Senhor, Jó capítulo 1, versículo 21, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Agora, vamos à primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3, porque esse agradecimento é por todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas pelas quais muitos cristãos não costumam rezar. Sentado, por favor, para não cair de costas. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 3. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ah, sim. Você leia com atenção, porque o apóstolo Paulo aqui está dizendo, aliás, Deus, por meio do apóstolo Paulo, que devemos render graças a Deus pelas autoridades constituídas. Rezar pelas autoridades, rezar pelos políticos, sejam eles do nosso agrado ou não, rezem eles ou não na nossa cartilha, devemos render graças a Deus por eles. Não. Não é o bispo que está inventando. É a palavra de Deus. Não é render graças pelos pecados deles. Não é render graças por eventuais pecados deles, por eventuais injustiças que eles cometem e assim por diante. Não. Na mesma ótica do livro de Jó, na mesma ótica, na mesma atitude de Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, render graças em todas as circunstâncias. Ah, sim, isso requer uma fé bastante amadurecida, você rezar por quem você não gosta, você agradecer a Deus por quem você não gosta. É o que diz com todas as letras a palavra de Deus. E, por favor, não fique furioso comigo. Eu sou um mero transmissor da palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo é contundente. Render graças a Deus pelas autoridades constituídas. Agora vamos à ação de graças a Deus que não agrada a Deus. Quando você agradece, ainda que do íntimo do coração,
e esse agradecimento deixa o Senhor muito triste. Quem lembra de uma parábola onde duas pessoas sobem ao templo para rezar? Uma reza de forma arrogante, uma agradece a Deus de forma arrogante. A outra agradece a Deus, na verdade ela nem agradece a Deus, ela pede perdão a Deus. A parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, versículos de 10 a 12. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. E a parábola segue. Enquanto que o outro que está ali atrás, o publicano que nem olhava, ousava levantar os olhos para o céu, o que ele fazia se penitenciando? Senhor, tem compaixão de mim. Meu Deus, tem piedade de mim. Esse voltou para casa justificado, enquanto aquele que agradeceu a Deus, não. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. É um arremate dessa parábola num dos evangelhos onde ela aparece. Um agradecimento detestável, um agradecimento que, na verdade, traduz presunção. Eu te agradeço porque não sou, porque não faço, porque não tenho isso, etc. E porque faço isso, faço aquilo outro, e eu sou melhor do que aquele outro ali que está cheio de pecados. Esse tipo de agradecimento é pecaminoso. É muito importante, então, que nós cuidemos de agradecer a Deus, sempre, em todas as circunstâncias, mas pela razão devida. E a presunção nossa, o convencimento dos nossos próprios méritos, que em absoluto nós não temos, não é motivo legítimo, agradável a Deus, para nós agradecermos a Ele. Finalmente, esse texto que eu pediria que você jamais esquecesse, sobretudo para quem está vivo e teve alguma participação na sua vida, de alguma forma lhe ajudou. Colossenses 3, versículo 15. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. Sede agradecidos. Eu não sei sinceramente qualificar o que passa no coração de uma pessoa ingrata, sobretudo quando ela recebeu amor, carinho e atenção da parte de pessoas próximas, pai, adotivo ou não, mãe, natural ou não, avós, aquelas pessoas que Deus colocou em sua vida, talvez as mais humildes, a secretária, a diarista, o vizinho, a vizinha, aquela pessoa humilde, simples, mas que deu o seu contributo para ajudar você a diminuir o seu sofrimento, a tirar você de uma situação constrangedora, agradecer. Olhemos então também para os falecidos. Mandar celebrar uma missa em sufrágio da alma daquela pessoa. Isso é um sinal tão bonito de gratidão. Cultivar a memória daquela pessoa falecida. Eu rendo graças a Deus, porque aquela pessoa disse isso, fez aquilo, me ajudou, se esforçou, sofreu, se amargurou, se perturbou, assumiu minha causa, tomou minhas dores, esteve do meu lado, não me traiu. Foi uma presença, um doce hálito para a minha alma. Gratidão. E hoje eu queria dizer a você que ainda não disse isso do fundo do coração, a pessoa que tanto lhe fez bem e ainda está viva. Por favor, se apresente diante dela e humildemente agradeça. Enquanto há tempo, por favor. Aqui eu olho para aquelas pessoas que são vítimas da ingratidão. Hoje,
assistindo esse programa, eu lhe peço, perdoe do fundo do coração. Ninguém pode se arrepender do bem que fez. Ainda que o bem que você fez hoje não seja reconhecido pela pessoa a quem você fez bem. Faça um ato de entrega. Eu te agradeço, Senhor, a vida dessa pessoa que hoje, até agora, não soube dizer nenhum muito obrigado. Para ela, eu sou um zero à esquerda. Para ela, eu sou uma pessoa a ser evitada. Não importa, Senhor. O bem que eu fiz a ela, tu consideres, tu olhes, tu me recompenses no momento de vida. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com você que eu também estou no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. Sede agradecidos. Colossenses 3,15. Sede agradecidos. Agradecer não é uma virtude grande, mas é uma virtude tão básica. Não saia daí. No último bloco, vamos responder as perguntas. Até lá. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois deste terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, hoje se debruçando sobre o argumento A Gratidão de Cristo. Agora vamos às perguntas. Temos 12 minutos para respondê-las. Eu rendo graças a Deus pelo carrasco que está aqui diante de mim, que é o que catalisa as perguntas cruéis, entre aspas, que chegam para mim. Não as conheço, vou conhecer agora e tenho que responder com serenidade e com segurança, sobretudo. Obrigado, Caio. Rendo graças a você, Caio, o carrasco do programa Eclésia. E também aos irmãos que mandaram e irmãs que mandaram suas perguntas. Vamos então à primeira pergunta. Seria errado esperar a gratidão de Cristo por exercermos nossa fé, por exemplo? Tudo aquilo que nós fazemos de bom nesta vida, de meritório, o Senhor Deus agradecerá. Muito bem, servo bom e fiel. Se foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Entra no repouso do teu Senhor. Isso é ou não é gratidão? Sim ou não? Sim. E meu Pai o honrará. Jesus diz certa feita a respeito daqueles que são fiéis a Deus, não vai perder a sua recompensa. E o Senhor vai recompensar. E a recompensa é uma forma de gratidão. Entra no teu quarto, ora em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Recompensa no âmbito humano pode ser em nível de justiça, justiça legal, ou seja, fulano foi recompensado com um salário, mas isso é um direito dele. Com relação a Deus, isso não se aplica. Mas o céu é um prêmio. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Eis que deixamos tudo e te seguimos, Senhor. O que receberemos em troca? Quem tiver deixado pai, mãe, casa, tudo por causa de mim, receberá 100 vezes mais. Nesta vida, com sofrimento, e na outra, a eternidade. Isso também está no âmbito do agradecimento. Deus agradece recompensando. Pois bem, a resposta é sim. Deus Todo-Poderoso agradecerá. Já agradece agora. Só que a recompensa, como sinal da gratidão, a que nos aguarda, é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Segunda pergunta. O ser humano parece enfatizar mais as orações de súplica. Quais as implicações na vida espiritual da pessoa a falta de gratidão? Bem, é claro que Deus Todo-Poderoso não pode aprovar a ingratidão do homem. Há uma parábola da cura dos 10 leprosos.
eles procuram Nosso Senhor pedindo para serem curados. E o Senhor determina que eles procurem o sacerdote. No caminho, todos eles são curados, mas somente um volta para agradecer. E ele era um samaritano. Olha que interessante. Um estrangeiro que pertencia a uma nação que não era simpática, que não era simpatizada pelos judeus. Portanto, receber e não agradecer, isso causa uma tristeza. O episódio de Jesus, esse episódio demonstra exatamente isso. A tristeza de Jesus. Somente esse veio agradecer? Esse é samaritano? Uma virtude tão básica. O ditado que diz domingo sem missa é semana sem Eucaristia, é uma semana incompleta, sabe por quê? Calcule comigo. Quantas horas tem um dia? 24. Quantos dias tem uma semana? 7. 7 vezes 24 são 168 horas. Que nós recebemos de Deus e durante as quais tantas dádivas. O alimento, a saúde, o ar que respiramos, a comida que nós ingerimos, os presentes que Ele nos concede, e não somos capazes de dedicar uma hora somente para Ele, para agradecer. Isso deve causar uma dor tremenda no coração de Jesus. Portanto, respondendo à pergunta, quais as implicações? Para Deus, nada. Quem disse que Deus se prejudica quando nós não agradecemos? Somos nós que nos prejudicamos. Sim, a ingratidão tira a afeição. Esse ditado é do Nordeste. Com o passar do tempo, gestos pequenos de ingratidão levam você a olhar para Deus como um parceiro. Como talvez o dono de um mercado, onde você chega lá e me dá aqui e pronto, não tenho que agradecer porque você tem a obrigação de me dar e assim por diante. A principal consequência é precisamente esta. Com o passar do tempo, você vai acabar tratando Deus não como Ele deve ser tratado, digno de honra, glória, louvor e majestade, mas como uma pessoa interesseira que olha para Deus e que é apenas dele que Ele lhe dê coisas e que ele não precisa ser louvado, bendito e adorado. Terceira pergunta. Agradecer nos momentos difíceis equivale ao sacrifício de louvor citado nos Salmos? Acertou. Quem fez essa pergunta, mas atingiu o cerne da questão. Eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço, eu te rendo graças por ter-lhes permitido, nesse momento difícil, que eu não tenha perdido as estribeiras, que não tenha perdido a fé, que eu continue a esperar por ti. É a fé em tua palavra, é a confiança que eu tenho em ti que me sustenta nesse momento de aflição. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Senhor, essa palavra me toca, é graças a ela que eu me sustento, é graças a ela que eu estou em pé. Esse é o sacrifício, essa é a imolação, esse é o holocausto de louvor que eu faço a ti. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Quarta pergunta, como fazer para obedecer a palavra que nos manda orar sem cessar num mundo tão acelerado e repleto de afazeres? Como fazer? Bom, desculpe, não interprete isso como uma resposta jocosa. Dobre os seus joelhos, pelo amor de Deus. Encontre espaço e momentos para você render graças a Deus. Essa é a nossa força. Orar sem cessar. Crie ocasiões para a oração. Crie um hábito de rezar. Não desanime desse propósito. Hábito bom, isso se chama virtude. E virtude vem de virtus. Virtus é força. Você só adquire força se você faz exercício. As pessoas dizem que quem tem a batata da perna, por assim dizer, com os músculos em dia, são aquelas pessoas que fazem boas caminhadas. Os bíceps, também os músculos do corpo, quem faz as abdominais, os músculos dos braços, quem faz exercício levantando peso e assim por diante, força.
Esse corpo está habilitado para enfrentar momentos difíceis, dificuldades. É um corpo resistente, porque é um corpo virtuoso. Virtus, força. E sem o exercício, você não adquire a virtus, isto é, você não adquire a virtude. Não apenas uma vez, mas 2, 3, 4, sempre. Se não consegue 24 horas por dia, mas crie momentos e espaços sagrados para você estar em oração. Acabou, Caio? Sim, ele foi carrasco, mas não tanto nesse programa. E eu agradeço, rendo graças a você, caro amigo, ou rendo graças a Deus por você e por aqueles que enviaram as suas perguntas. Ainda temos 2 minutos e 30 segundos. Eu tenho uma palavra a dizer aos agradecidos. Até as pessoas que nos fizeram mal, agora, enquanto ainda está doendo, agora, quando você ainda sente aquela tristeza, porque o fato aconteceu há uma semana, há 2 meses, há 1 ano atrás, porque foi uma pancada tremenda, nós não sabemos os planos de Deus, porque Ele permitiu que tal coisa aconteceu. Mas eu devo lhe dizer, à luz de Efésios 5, 20, rendei graças sem cessar e por todas as coisas. Você demonstrará uma fé bem madura se você disser, Senhor, eu te dou graças, porque aquela pessoa entrou no meu caminho e me causou dor e aflição. Porque assim eu acordei, porque assim eu compreendi, ou não estou compreendendo, mas eu vou compreender que se tal pessoa não demonstrasse aquela fraqueza, eu me prejudicaria muito mais. Você que foi traída como namorada, como noiva, você que terminou o noivado por causa daquela traição, daquela maldade, daquela perversidade, você que foi traído por fulano, por Beltrano, as águas continuam a passar por baixo da ponte. Os acontecimentos se seguem, a vida continua. Se não foi aquela pessoa, sua namorada, que ia se transformar em sua esposa, mais para frente, se você for fiel a Deus, Deus vai reservar uma esposa de ouro para você. Cada um de nós tem na sua história, no seu passado, essas permissões misteriosas de Deus, de pessoas que nos apunhalaram, que nos decepcionaram, que nos traíram, que foram falsas conosco, de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus e me fez mais humano, mais paciente, mais atento, mais corajoso, mais humilde, mais abandonado nas mãos dele. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Por causa disso, renda graças a Deus por todas as coisas e todas as circunstâncias boas e más de sua vida. Um grande abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.